Bom, pessoal, normalmente eu tenho trazido um conteúdo mais técnico aqui para vocês, mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre uma dica que está mais relacionada a soft skills que você precisa ter aí como um engenheiro de software, como um desenvolvedor de software, tá? Quando a gente inicia a nossa carreira, nós ficamos um pouco mais acanhados, porque a gente começa a pensar, pô, eu tenho um domínio técnico muito inferior a das outras pessoas da minha equipe, então eu não sou suficientemente bom para poder propor uma solução ou para dar a minha opinião, mas na verdade isso no final das contas é o que menos conta, tá? O que mais conta ali dentro de uma equipe ou dentro de uma empresa é a sua atitude diante de problemas, tá? Então, eu queria começar aqui falando sobre o contexto geral, tá? Então, normalmente aí você como um desenvolvedor júnior, você vai começar ou em uma empresa pequena, ou você vai começar em uma empresa maior. E aí eu queria trazer aqui exemplos nesses dois contextos, tá? Então eu já passei por esses dois cenários aqui e eu queria trazer para vocês exemplos práticos de como é que eu fiz isso. Então você tem aqui um desenvolvedor, tá? E como eu disse anteriormente, ou você vai estar inserido aqui na empresa pequena, ou você vai estar inserida nessa empresa maior. Normalmente a empresa maior tem várias tribos, vários times, e você vai estar inserido em um desses times. Então vamos começar pelo cenário da empresa pequena. Vamos supor que você é um dev júnior e você acabou de entrar numa empresa pequena. Cara, você tem uma grande oportunidade nas suas mãos. Por quê? Uma empresa pequena, normalmente, ela tem vários problemas e muitos desses problemas, com certeza, ainda não foram resolvidos. Porque normalmente você tem pouca mão de obra ali. Então, na maioria dessas empresas, às vezes ela nem tem um desenvolvedor, ainda nem tem um time de desenvolvedores para poder resolver esses problemas. Então, vou dar um exemplo prático de como é que isso aconteceu, né, na minha carreira. Eu entrei em uma empresa onde na área de TI ali eram 3 pessoas, mais eu, só que nenhuma dessas pessoas eram desenvolvedores. Então, o time ali era todo de suporte. A gente prestava suporte para os sistemas que existiam ali na empresa. E já de cara, quando eu entrei na empresa, eu já saquei um problema que eles tinham. O pessoal da RH, uma vez por mês, eles passavam em todas as salas, entregando os olerites, né, os contra-cheques, de forma manual. Eles punham uma caixa, imprimiam todos aqueles olerites e levavam de sala em sala para você assinar o seu olerite. Então, além do problema do esforço manual que eles tinham para poder fazer isso, a gente tinha um problema relacionado à segurança dos dados ali, porque normalmente um colega via as informações ali relacionadas ao salário do coleguinha do lado, gerava reclamações às vezes, porque às vezes o colega ficava insatisfeito com o salário, ia lá no RH reclamar porque o salário do colega era melhor do que o dele ou algo assim. Então a gente tinha vários problemas ali relacionados a essa entrega de olerites. Aí o que eu pensei? Falei, pô, por que não fazer uma aplicação que vai ler essas informações ali do ERP, do sistema que gera ali os dados do contra-cheque, e, pô, eu criar um aplicativo para que o funcionário tenha acesso a essas informações. E aí, na época, eu lembro que eu propus uma solução, eu construí um app só para Android, usando Java ainda na época, subi um web service, um web server SOAP. Então, se você for olhar pro ponto de vista técnico, a solução era horrível, mas resolveu o problema. Então, isso abriu portas para mim ali dentro da empresa. Posteriormente, eu criei outras aplicações, resolvi outros problemas que a empresa tinha e, logicamente, que isso refletiu no meu salário. Então, eu fui evoluindo o meu salário ali até rápido, né, dentro da empresa. E eu saí do cargo de analista de suporte para trabalhar como desenvolvedor. Então, lógico que eu ainda desempenhava esse papel de analista de suporte, mas eu tinha uma parte do meu tempo ali, eu deixava para poder desenvolver soluções. E foi isso que me deu a oportunidade, que me trouxe a oportunidade de estar na empresa que eu estou hoje, porque depois eu recebi uma proposta para trabalhar com uma tecnologia que eu tinha aprendido durante esse tempo, durante o desenvolvimento dessas aplicações, que era Flutter. Enfim, então, dentro desse cenário aqui, você tem várias oportunidades. Então, de novo, né, pegue um problema e tente resolver esse problema, tá?
Agora vamos passar para esse cenário da empresa maior. Às vezes você deve estar pensando aí, pô, mas eu comecei aqui na minha empresa, é uma empresa maior, todos os devs ali, os caras tão anos-luz na minha frente, relacionado a conteúdo técnico. E, pô, não adianta eu propor uma solução, os caras não vão acatar. Só que nesse contexto aqui, você pode olhar de um ponto de vista diferente. Você está certo de pensar isso, porque dificilmente você vai conseguir propor uma tecnologia melhor, ou, sei lá, uma arquitetura melhor para uma aplicação, e isso vai ser acatado, porque normalmente você já tem devs muito mais experientes do que você trabalhando para propor essas soluções. Mas aqui você tem outro espaço de problemas que você pode atacar e que normalmente não tem outros devs olhando para esses problemas, que são problemas que a sua própria equipe tem, que a própria equipe de desenvolvedores tem. Eu vou te dar um exemplo prático. Eu estava trabalhando em uma equipe onde nós éramos responsáveis por alterar a parte de UI das páginas da empresa sempre que uma nova promoção entrava. Então, normalmente era uma promoção por mês e essa troca de promoções ela era feita à meia-noite. E aí, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha ali umas 4 aplicações e normalmente a gente trocava o super banner, né, o topo ali dessas landing pages para aplicar, né, o UX da nova promoção, para alterar preços dos produtos, enfim. E isso estava sendo feito de forma manual. A equipe tinha que fazer um deploy quando chegava a hora da virada para que esse novo super banner e a nova precificação, né, fosse adicionada no sistema. Então a galera tinha domínio técnico, a gente tinha devs com domínio técnico suficiente para poder resolver esse problema. Só que os caras estavam muito ocupados resolvendo outros problemas que exigiam um conhecimento técnico maior. Por exemplo, reestruturação de sistemas legados, enfim, estavam trabalhando em outras coisas, né, alocados em outros problemas. E estava lá esse problema que estava afetando todo mundo, mas que ninguém tinha tempo para poder ir ali e resolver. E aí eu pensei, cara, por que não automatizar isso? Né? Eu não preciso nem ter tanto domínio técnico assim para poder fazer isso. Né? Eu lembro que na época eu estava aprendendo Next.js e 3 dessas 4 aplicações eram desenvolvidas utilizando essa tecnologia. Eu falei, cara, vou tentar aplicar o que eu estou aprendendo aqui. E aí eu criei uma solução extremamente simples. Eu alterei o código lá para que um componente, criei um componente gerenciador que buscava informações do banco de dados. Então criei algumas flags ali no banco de dados para saber qual promoção iria entrar em qual data. E pô, automatizei esse processo. Então essa proposta que eu fiz, ela nem precisou de um domínio técnico muito grande assim. Era algo simples de ser feito. Mas que, cara, foi um alívio para a equipe, porque a gente automatizou um processo que, pô, o cara precisava ficar acordado ali até meia-noite para poder fazer essas viradas. Então foi essa proposta que um mês depois ali, depois que eu propus isso, apresentei pro meu gerente, eu ganhei uma promoção e saí de júnior para um dev pleno. E posteriormente também eu recebi um convite para ir para outra equipe, enfim. Então foi uma oportunidade bacana e, cara, eu só tive que ter a proatividade de propor isso. Então, a primeira dica, né, o primeiro passo dessa dica para vocês é, cara, encontrem problemas, sejam solucionadores de problemas. O seu domínio técnico, ele não vai te impedir de fazer isso. E se você não souber alguma coisa ali, é só você pesquisar, cara, ir atrás e você vai perceber que é simples. A maioria das coisas são aplicações técnicas assim simples para você resolver os problemas, tá? E a segunda etapa, e muito importante, não menos importante do que a primeira etapa, que é resolver o problema, é você saber comunicar. Então você tem que saber como que você vai comunicar a sua solução. Cara, isso é muito importante, porque o que pode acontecer? Você pode resolver um puta de um problema ali da companhia, ou um problema da equipe, né, de desenvolvimento, mas se você não souber
comunicar essa sua proposta, pode ser que isso fique engavetado ou que as pessoas não deem muita atenção para isso. Então, da mesma forma que você empregou tempo para poder criar a solução, cara, gaste um pouco mais de tempo para você pensar em como você vai comunicar isso. Eu gosto bastante de criar uma apresentação, nem que seja uma apresentação simples, e mostrar para a equipe, mostrar para o meu gerente o que foi feito, o problema ali que foi solucionado, perguntar se alguém ele tem uma sugestão de melhoria ou não. Normalmente, quando você faz isso, você consegue transmitir de maneira clara e segura o que você fez. A galera do seu time vai te agradecer bastante, porque normalmente você vai estar resolvendo um problema deles. Ou se você, nesse caso, que estiver numa empresa pequena e estiver propondo uma solução de software, ali, uma aplicação, por exemplo, para resolver um problema, normalmente isso vai envolver, você vai estar eliminando gastos, né, financeiros, você vai estar eliminando o tempo que era gasto para fazer aquilo ali de forma manual. Então, não só o seu gerente, mas também a diretoria da empresa vai começar a te olhar com olhos diferentes, já vai começar a ver você como uma pessoa proativa, uma pessoa que é solucionadora de problemas, tá? Então, essa dica é muito valiosa, me ajudou bastante durante a minha carreira. Então, eu acho que se você aplicar, independentemente do contexto onde você estiver, eu tenho certeza que você vai ter resultados positivos na sua carreira, beleza? Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, achou que o vídeo é interessante, não se esqueça de curtir o vídeo. Se você puder, se inscrever no canal também. Ajuda o canal a crescer e esse vídeo chegar para mais pessoas, beleza?